eu sou a Carol Brasileiro e na aula de hoje eu vou te explicar quais são as técnicas necessárias que um fono que trabalha com amamentação ele precisa ter. São habilidades fundamentais para qualquer profissional que trabalha com amamentação, mas principalmente para os fonoaudiólogos. E hoje eu quero falar com você que é fono, né? O que você precisa saber, quais são as técnicas que você precisa desenvolver, quais são as habilidades necessárias para que você realize um atendimento de amamentação efetivo, eficaz, né? Que traga resultados, porque é isso que a gente quer na prática, né? E que você tenha sucesso aí na sua atuação, tá? Quero começar, né, desejando boas-vindas a todo mundo que tá aqui e dizendo o seguinte, gente, que a gente tem muitas vezes uma ideia de que trabalhar com amamentação não exige técnica, porque existe, na verdade, na sociedade uma ideia, né, que amamentar é instintivo, né, que amamentar é algo que é natural, tá intrínseco da mulher. Na hora que o bebê nasce, as coisas fluem. E não é bem assim, né? Se fosse assim, não teriam tantas mulheres com tantas dificuldades de amamentação, tantos bebês com desmame precoce. Se fosse assim, tudo seria maravilhoso e não precisaria a gente estudar isso lá na faculdade, não precisaria a gente estudar amamentação, se amamentar fosse algo que não exigisse técnica, né? Então, trabalho com amamentação exige muito estudo, exige técnica, exige habilidades específicas, né? E existem habilidades que são habilidades, assim, essenciais, fundamentais para quem deseja trabalhar com isso. Quem já trabalha também, né, precisa desenvolver isso. Tem muita gente que acaba trabalhando com amamentação há um bom tempo, já tendo experiência com isso, né, na neonatologia, às vezes está nos hospitais, precisa atender na pediatria, só que tem dificuldade ainda na prática, tá? E aí, hoje eu vou falar para você exatamente o que é que você precisa desenvolver, né? Eu trouxe aqui uma série de habilidades que, no meu ponto de vista, e assim, quando a gente começa a estudar amamentação, a gente vê que é crucial, que são realmente fundamentais, para a gente, pelo menos, começar a atender a amamentação, tá bom? Então, já se prepara aí para anotar tudo, tá certo? Eu vou começar por um ponto fundamental, que pode parecer até clichê o que eu vou falar, mas eu preciso dizer, tá? A gente precisa ter empatia, desenvolver a empatia. Nossa, Carol, né? Essa palavra tá na moda hoje em dia, todo mundo fala sobre empatia, mas eu preciso falar sobre isso. Precisamos desenvolver a empatia para poder atender a amamentação. Primeiro, porque você vai estar atendendo, né? Você está lidando com o ser humano. Então, se nós somos profissionais de saúde, naturalmente nós precisamos, né, desenvolver isso, porque estamos lidando com pessoas, né? Imagina no contexto de amamentação, que estamos lidando muitas vezes com uma puérpera, né? Que está ali, com seus hormônios todos aflorados, né? A flor da pele. Tem um contexto, né, socioemocional que envolve também esse período do puerpério, né, do pós-parto. A gente tem as famílias que estão envolvidas nisso. Então, dependendo do perfil aí que você vai atender, né, se você está atendendo, por exemplo, uma mãe que não é a mãe biológica, né, uma mãe adotiva. Então, existe um contexto e a gente precisa ter empatia com as histórias, né, com o ser humano e com aquela pessoa que a gente está atendendo. Então, o que é empatia? Né? A gente ouve falar muito sobre isso, mas na prática, o que é essa habilidade, né? E a empatia, né, pela psicologia, ela é entendida como a capacidade de acolher os sentimentos, as ideias e os desejos de outra pessoa. E aí eu vou falar mais pra frente sobre acolhimento, mas aqui é importante a gente ter isso em mente, né? Essa coisa de se colocar no lugar do outro. Será que a gente é capaz de se colocar no lugar do outro? A gente nunca é capaz, né, literalmente, de se colocar, mas a gente é capaz de acolher. A gente é capaz de aceitar, né, e respeitar o lugar do outro, o lugar de fala, né, as escolhas. Então, a empatia, ela ocorre quando a gente demonstra que a gente está ouvindo outra pessoa e tentando entender como ela se sente, quando a gente observa a situação do ponto de vista daquela pessoa e não do nosso ponto de vista enquanto terapeuta. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes, enquanto fonoaudiólogo, acaba criando, né, uma ideia sobre como deve ser a amamentação ou como deve ser, né, como essa mãe, ela deve cuidar do seu bebê, né, que ela não deve oferecer os bicos artificiais, que ela deveria amamentar antes de oferecer a fórmula, mas a empatia é o que vai fazer a gente passar a compreender um pouco da história dessa mulher e também a gente começar a controlar a nossa atuação, né, o modo que a gente fala, o modo que a gente se comporta, né, então é como a gente começa a observar a situação do ponto de vista dessa pessoa, né, e a empatia, ela é colocada dentro das habilidades de aconselhamento e amamentação.
amamentação, que é um outro ponto que eu vou falar aqui com você hoje. Então, se você quer entender o que é aconselhamento, fica aqui comigo. Eu vou explicar, aconselhamento não é dar conselhos, tá? Mas a empatia, ela é preconizada dentro do aconselhamento e amamentação. Então, como é na prática que a gente pode demonstrar que tem empatia por uma família que a gente acolhe, né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma situaçãozinha, né? Falando aqui, imaginando aqui que o nome da mãe é Maria, por exemplo, né? E aí você pergunta assim pra mãe, olá, tudo bem, Maria? Como é que vai você e o seu bebê? Né? E aí a Maria, né, a mãe, ela vai dizer assim, olha, o Joãozinho, ele tá comendo bem, né? E eu tô preocupada, ele não tá comendo bem, desculpa, e eu tô preocupada se ele tá doente, tá? E aí você vai perguntar, você tá preocupada com ele? Quer dizer, você vai se colocar nessa posição de acolher aquilo que essa mulher tá falando, né? Você tá preocupada com ele? E aí ela vai dizer sim, né? Algumas crianças no meu bairro estão doentes, por exemplo, né? Eu tenho medo que ele tenha a mesma doença. E aí você, enquanto profissional, vai acolher esse sentimento, né? É verdade, imagino, isso deve dar muito medo na senhora. Esse tipo de fala, esse tipo de troca é demonstrar empatia, né, na hora do acolhimento. Então a gente precisa desenvolver isso. Por que eu preciso falar para você, fono, sobre empatia? Gente, corriqueiramente eu recebo, né, relato de muitas mães que acabaram passando por alguns profissionais e profissionais assim que queriam ditar regras ou que não acolheram a demanda delas naquele momento. E a gente precisa, né, fortalecer o nosso lugar de fala, inclusive o nosso lugar de comunicadores, né? Nós somos comunicadores, nós precisamos saber como se comunicar, como levar a mensagem para essas famílias, né? Imagina, disso depende o sucesso terapêutico fonoaudiológico, né? Imagina se a gente não sabe passar direito qual é o exercício, né? Ou passar a importância de realizar um exercício para um paciente. A mesma coisa na amamentação. O sucesso terapêutico e o sucesso, né? E, na verdade, a adesão ao tratamento, muitas vezes, vai depender muito do vínculo que é estabelecido entre a família e entre o profissional que está atendendo. Então, a gente precisa desenvolver isso. E isso pode ser desenvolvido. A empatia, ela é uma habilidade também de comunicação. E a gente pode desenvolver isso na prática, né? Existem pessoas que são já empáticas por natureza, né? Entre muitas aspas, assim, mas que têm maior facilidade de lidar com o outro, né? Já tem isso, assim, no seu modo de viver. E outras pessoas são um pouco mais fechadas, né? Tem uma abordagem um pouco mais cartesiana, mas isso pode, na prática, né, ser treinado. E aí, já falando sobre empatia, eu posso trazer aqui essa coisa do acolhimento, porque se empatia é acolher, a gente precisa entender sobre acolhimento, né? E eu não sei o quanto que você estudou na sua faculdade sobre acolhimento, por exemplo, né? Acredito que todos os profissionais de saúde deveriam estudar sobre acolhimento, mas eu sei que existem algumas abordagens e alguns cursos que são mais voltados, por exemplo, para o campo da área de saúde pública e que falam mais, né, sobre as políticas, a Política Nacional de Humanização, por exemplo, mas independentemente disso, né, a gente precisa entender o que é o acolhimento. E o acolhimento é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, né? A gente precisa entender, assim, que o acolhimento ele é fundamental se eu trabalho com saúde. Se eu trabalho com saúde, eu preciso saber acolher, né? Faz parte. E aqui eu trouxe até, gente, o que é que a Política Nacional de Humanização ela fala sobre o que é acolhimento, porque a ideia é muito legal. Olha o que ela fala. Acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento e na responsabilização pela resolução com ativação de rede de compartilhamento de saberes. Ou seja, né, aqui ele fala sobre escuta qualificada, né, sobre uma postura ética. Então, assim, saber acolher as famílias é você ter ética na sua atuação profissional, né? Escuta qualificada das queixas, entender o usuário como protagonista. Gente, isso é fundamental quando a gente fala de amamentação. Entender a mãe e o bebê enquanto protagonistas do processo de amamentação é fundamental para que a gente tenha sucesso nesse processo. Não adianta a gente estar ali como impositores, né? De que você tem que usar esse bico, ou melhor, que você não tem que usar esse bico, essa chupeta, que você tem que ofertar esse peito, não é para ofertar assim, é para fazer nessa postura, não é para fazer assim. A gente não é ditador de regra, né? Nós não somos ditadores, né? Ninguém tá aqui para ser imperador, né? Nada disso. A gente tá para ser realmente ponte entre, né, a dupla e essa efetividade de amamentação. E
Ele fala dessa ativação das redes de compartilhamento de saberes, porque quando a gente acolhe uma família, né, a gente identifica ali qual é a necessidade dessa família e dependendo se eu não consigo resolver, né, ser resolutiva no problema naquele momento, eu vou encaminhar. Né, eu vou compartilhar aí diretamente, né, até os profissionais que acredito que possam me ajudar nesse processo. Isso também é fundamental quando a gente pensa em trabalho com amamentação, né? E aqui, essa política ela discorre, né? O acolhimento com o ato ou efeito de acolher expressa em suas várias definições uma ação de aproximação, né, de estar com, de estar perto de, uma atitude de inclusão. Então, se uma mãe, gente, ela se sente acolhida, você pode ter certeza que isso é a melhor coisa que você poderia ter feito, é a melhor orientação que você poderia ter dado, é a melhor, vamos dizer assim, a melhor intervenção que você poderia fazer, é você acolher a demanda dessas famílias. Você não, muitos profissionais de fonoaudiologia, como eu, por exemplo, não passaram ainda pelo processo da maternidade, né? Então, assim, muitos profissionais não conseguem, a gente não consegue. Se eu nunca fui mãe, é muito difícil, né, de eu ter uma noção do que é passar por um puerpério e tal. E eu sei que cada puerpério é único, né? Mesmo que ela já tenha 3, 4 filhos, cada processo vai ser único e especial. Então, a gente precisa também entender esse lugar, né, de que a gente precisa incluir essa mulher para que a gente entenda, né, que cada processo dela é único e que, assim, a gente precisa validar as dores dela. O que é uma queixa de muitas mães, na maioria das vezes, né, é que as suas queixas, as suas dificuldades, muitas vezes não são validadas por essa ideia de que se tem, de que a amamentação é algo instintivo. Então, uma mulher que está com dificuldade de amamentar, às vezes, ainda na maternidade, é vista com olhos tortos, né? Ah, como assim? Você não sabe fazer uma ordenha, né? Tem que ordenhar esse peito, imagina, né? A mulher não sabe, nunca ouviu falar, ninguém nunca ensinou pra ela o que era ordenhar. Aí só fala assim, ó, tem que ordenhar pra não fazer uma mastite. Isso não existe, né? A gente precisa ser essa ponte. Eu não posso simplesmente ditar regras, né? Eu não posso simplesmente, ó, tem que botar esse bebê pra mamar e a mãe tá ali, né, turbilhão de hormônios, e agora, né, ok, tem que botar pra mamar, é só colocar a criança no peito que ele vai fazer o trabalho dele, e essa dor que eu tô sentindo, né, porque que meu peito tá ferindo, o que é que tá acontecendo? Então, a gente precisa validar esse processo, porque é um processo super complicado, né, super difícil, que precisa de apoio. Se a gente não der esse apoio, quem vai dar, né? Se a gente que estuda isso não dá esse apoio, imagine as pessoas que não estudam, né? E que acabam mesmo promovendo o desmame precoce. Então, a gente precisa, né, acolher, entender que a mãe, ela não deixa de ser mãe. Se, por exemplo, ela escolher ofertar uma mamadeira, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que uma mãe, ela não deixa de ser mãe se ela escolhe amamentar até os 7, 8 anos de idade da criança, né? Isso é amamentação continuada, né? Que é um termo que eu nem gosto muito de utilizar, mas é um termo que se usa para falar da amamentação a mais dos 2 anos de idade, né? E a amamentação, ela não deixa de ser amamentação, gente. A gente precisa entender a importância do leite materno, né? A importância do leite materno não virar água. E a gente precisa saber acolher isso. E entender também qual é o nosso lugar de fala e o nosso lugar de escuta, né? Não adianta eu ficar ali falando trilhões de coisas para aquela mãe se não vai mudar muito a vida dela, ou se eu despejar conteúdo, né, conhecimento sobre a questão dela, a queixa dela. Às vezes eu tô falando de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela tá passando, só para mostrar que eu sei. Né, que eu sou profissional que sabe, enfim. E ainda, infelizmente, muitos profissionais de saúde têm essa síndrome, né, do endeusamento, de que achar que eu que sei, eu sou dono da verdade, eu que estudei, você não sabe de nada, né? A pessoa, e ainda faz piada, né, da mãe, do usuário, ainda faz piada. Ó pra ali o que tava falando, né, não tem nem noção do que tava falando. É claro, quem estudou foi você que é o profissional, né? E às vezes tem mãe que sabe muito mais, viu? Quando a gente fala de amamentação, tem mãe que estuda muito mais do que muito profissional por aí. Então a gente precisa entender, né, o nosso lugar de fala, o nosso lugar de escuta. Uma outra coisa super importante que eu trouxe, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, é a comunicação não violenta, que é outra coisa que tá super em alta, né? E que é isso, né? Comunicação não violenta, né? É nada mais, nada menos daquilo que eu tô falando aqui. Uma comunicação empática que sabe comunicar de forma a não agredir o outro, né? E aí, é se responsabilizar por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente faz. E por aquilo que o outro vai entender também, né? Tem muita gente que fala assim, ó,
eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, pelo que você entende, aí já não é comigo. E a gente, enquanto profissional de saúde, profissional de amamentação, a gente precisa ter responsabilidade pelo que o outro entende sim. Porque imagine, se ela não entende o que você fala, como é que ela vai colocar em prática? Né? Se a mãe não entende, não consegue acolher, não consegue assimilar, como é que vai colocar em prática, né? Sucesso terapêutico já era. Então, por isso que eu falo sobre essas questões todas de vínculo, né? Empatia, acolhimento, comunicação não violenta, né? De forma, inclusive, a criar esse vínculo e essa mãe conseguir abrir os ouvidos para te ouvir. Porque muitas vezes ela tá ali tão imergida, né? Imersa nessas questões relacionadas ao puerpério e nas dores que ela tá sentindo, e um turbilhão de sentimentos. Uma hora ela sente alegria, outra hora ela sente tristeza, e tá ali, tá cansada porque só ela nos cuidados da criança, ou muitas vezes está longe da família, nesse contexto que a gente tem agora, né, de pandemia, às vezes a mãe está longe, e aí? Como é que faz nesse momento, né? Ela precisa de ajuda, né? E se a gente não tem uma forma de comunicar, né, ajudar, ajustar as questões pra gente conseguir falar, pra gente conseguir entregar a nossa mensagem, vai ser muito difícil dela conseguir abrir os ouvidos e você conseguir chamar a atenção dela para vocês estabelecerem o processo terapêutico, né? Isa! Oi, Isa! Que saudade de você! Oi, Isa, te admiro também, viu? Saudades! Obrigada! E aí é isso, a gente precisa sempre olhar para o outro, né? E nos despir um pouco daquilo que a gente tem em concepção, né? Das pessoas que a gente atende, principalmente dessas mães. Então, existe sim uma série de maneiras, de habilidades, de técnicas específicas, né? Para abordar uma família de forma a favorecer esse vínculo, tá? A forma de olhar, a forma de tocar e a forma de falar as palavras certas pra gente falar. Então, sim, eu não posso tocar essa mulher sem pedir licença para ela, tá? Eu não posso tocar a criança dela sem pedir licença para ela, né? Imagina aí, eu já ouvi um relato de uma mãe que foi assim, né? Que foi a fono, gente, pelo amor de Deus. Foi a fono que chegou assim, mãe, pelo amor de Deus, não é assim que amamenta. A mãe lá sofrendo com dor, sem saber direito como colocava a criança no peito, aí simplesmente chega um profissional e fala assim, não é assim que amamenta. Pega a criança, coloca a criança. A mãe simplesmente se retirou do local, né? Deixou o seu bebê com pessoas que poderiam ali tomar conta dele no momento, se retirou, né? E só quis voltar para o lugar quando a fono foi embora. Então imagina, né? A responsabilidade, o compromisso dessa profissional em relação a esse fazer e esse saber. Então a gente precisa entender isso, né? E quando eu falo isso em amamentação, gente, isso aqui que eu tô falando de amamentação, isso é importante para todo atendimento fonoaudiológico, não é só para amamentação, né? Eu falo do contexto de amamentação porque eu tô falando que isso é fundamental para amamentação. Mas se a gente for pensar, todos os pacientes que a gente atende, né, qualquer faixa etária, a gente precisa ter esse respeito e esse cuidado, não é verdade? Então, a gente é responsável pelo modo, sim, como a família vai receber a mensagem que a gente vai passar, pelo modo como essa família vai entender o que a gente vai fazer, né? A gente é responsável em se fazer entendido, né? Senão a gente não vai ter sucesso terapêutico mesmo, tá? Então, existem sim essas técnicas e todos esses conjuntos de técnicas e habilidades para que você se faça entendido, né? Para que você aborde essa família de uma maneira mais coerente, para que a sua mensagem chegue para as famílias em relação à amamentação, se chama aconselhamento e amamentação. E você, não sei se já ouviu esse termo por aí, né? Mas aconselhamento e amamentação não tem nada a ver com dar conselhos, né? Orientar, dizer como é que faz ou como não faz. Aconselhamento e amamentação é apenas sugerir o que precisa ser sugerido de maneira, né, a entender a dupla como protagonista do processo. Tá? Então eu vou dizer algumas maneiras aqui que a gente pode, né, exercer o acolhimento e a amamentação, o aconselhamento e a amamentação de forma a realizar o acolhimento, de forma a ser mais empático, né? A questão da empatia eu até já dei um exemplo aqui para vocês, né? Mas assim, existem sim algumas maneiras e técnicas da gente se comportar, da gente abordar, e eu vou falar aqui para vocês, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente pode assim falar, né, para essa família na hora da abordagem, ou que a gente pode ser uma técnica que a gente pode aplicar na hora de fazer ali a anamnese com essa família, é fazer perguntas abertas. Como assim, Carol? O que são perguntas abertas? São perguntas que não são fechadas. Brincadeira, mas não é isso não. É assim, são perguntas que a resposta não vai ser sim ou não, né? São perguntas que vai deixar
vai estimular com que essa mulher, com que essa família fale, né? Então, são perguntas do tipo, por quê, né? Como, quando, né? E eu costumo dizer que na anamnese eu sempre uso esses 3 pilares, né? Como, quando e por quê. Como aconteceu, quando aconteceu, por que isso aconteceu. A gente precisa sempre fazer isso, como, quando e por quê. Mas assim, perguntar sempre o quê, onde, né? Por quê, como é que foi? Porque assim, se a gente fala, olha, você tá sentindo dor pra amamentar? Sim. Né? A resposta vai ser sim ou não. Se a gente fala assim, olha, o seu peito tá fissurado? Sim. Né? Mas se a gente pergunta assim, mãe, e aí, como é que tá a amamentação? É uma pergunta aberta. Aí ela pode dizer assim, tá tudo bem. Tá tudo bem como? Aí você vai, né, tirando disso. O bebê tá ganhando peso, você tá sentindo dor. O que acontece na hora de amamentar? Me explica aí. Né? Quando começou isso? Né? Por que você acha que começou isso? E você trazer ela para esse protagonismo, né? Para ela te dizer, porque sim, é a mãe contando a história ali do jeitinho, da ótica dela, que você vai começar a construir o seu raciocínio. Então, perguntas abertas ajudam demais, demais. São perguntas essenciais no momento da anamnese, né? E aí, a gente pode também, tem uma outra estratégia que a gente pode utilizar, que é devolver com as suas palavras aquilo que a pessoa está dizendo. Como assim, né? Se uma pessoa fala pra você assim, eu não tô me sentindo muito bem com a amamentação, né? No caso, por exemplo, de perturbação na amamentação. Eu não tô me sentindo muito bem, eu me sinto muito angustiada quando o meu bebê está no peito, né? E aí você fala assim, você se sente angustiada, né? Como é essa angústia? E aí você devolve, né, com suas palavras, aquilo que ela tá falando pra você, né? Você devolve com uma pergunta também, mas você pode falar assim, né? Eu posso imaginar como você se sente angustiada. É a mesma coisa que ela te disse, mas isso demonstra que você tá prestando atenção, né? Imagina, quando a gente tá conversando com alguém que tá distraído, aí a gente fala assim, olha, uma cobra me picou ontem, aí a pessoa tá aqui, ó. E a pessoa não tá prestando atenção em nada, né? Então, uma técnica que a gente pode utilizar para demonstrar que a gente tá realmente prestando atenção é a gente repetir as palavras que ela tá falando pra gente. Pra mostrar assim, ó, eu tô prestando atenção sim no que você tá falando, né? Você se sente angustiada, né? Seu peito tá dolorido, tá fissurado só de um lado. Enfim, isso demonstra, e é fundamental que você demonstre que está interessado, né? É importante que você não se distraia com as coisas que tá ao seu redor, com o celular, com o relógio, porque tá na correria ali do hospital, às vezes, muita gente falando, né? Se você vai atender um binômio, né? Foca sua atenção no binômio, depois você fala com as outras pessoas, né? Uma das questões que eu mais senti, assim, quando eu tava no ambiente da maternidade, né? De hospital, assim, maternidade, era que era muito manipulação, muito terapeuta, muita gente entrando, e às vezes eu tava conversando com a família e era interrompida na hora, né? E aí eu comecei a aprender, a pedir licença, a falar assim, ó, rapidinho, vou só conversar com ela aqui, daqui a pouco eu te chamo, né? Tô aqui atendendo essa família, para as pessoas entenderem a importância que é, né, o momento que um profissional tá acolhendo ali uma família, né? Mesma forma quando o bebê tá lá no peito mamando, né, gente? Vocês já perceberam isso? Às vezes chega ali um profissional e interrompe a amamentação para avaliar o bebê. Oh, meu Deus, que eu nunca esteja perto, porque isso acaba comigo, né? Interrompeu a mamada, às vezes é a melhor mamada do bebê do dia, interrompeu a mamada, aí o bebê começa a perder peso. Eu já falo ali, ó, foi fulaninho ali que atrapalhou a mamada, foi por isso que o bebê ganhou peso. Brincadeiras à parte. Mas a gente não pode fazer esse tipo de coisa, viu? E uma outra coisa super importante que demonstra também empatia, demonstra essa questão do acolhimento e é uma habilidade, né, de aconselhamento, é você sempre oferecer ajuda prática à mulher. Então, por exemplo, né, você vai fazer uma consultoria de amamentação. Você chegou na casa da mulher ou a mulher chegou no seu consultório e aí ela tá com o bebê, com sacola, com tanta coisa. Se ela chegou, né, se foi ela que chegou, às vezes ela tá com sede, às vezes ela tá cansada, né, amamentada, muita sede, gente. A gente precisa oferecer ajuda prática, né? Então, essa habilidade de oferecer ajuda prática, o que é ajuda prática? É você colocar o bebê no peito direitinho, né? É você ajudar, às vezes ela tá sem jeito pra colocar o bebê pra amamentar. Você tá lá na maternidade, a mulher tá sem jeito ali pra colocar, você pode ajudar, falar, posso te ajudar? Né? Ó, assim fica melhor. Observa aí se não ficou melhor. Não ficou melhor, não? Vamos encontrar uma posição,
né? Você precisa, não precisa sentir dor para amamentar, né? A gente vai encontrar uma posição aqui que seja favorável para você e para o seu bebê, né? Todo mundo gosta de receber ajuda, né? Todo mundo precisa ser ajudado. Então a gente, se não fosse assim, a gente não viveria em sociedade. Então a gente precisa entender isso, né? Então às vezes a mulher chega ali pra você, tá com sede, tá cheia de sacola, pega a sacola, né? Ajuda ela com a criança, ajuda ela com a sacola, deixa ela à vontade. Uma pessoa que se sente à vontade, ela fica também à vontade pra conversar, pra falar, pra expor as dores, né? Pra expor uma coisa que muitas vezes pra ela é uma culpa. Quando a gente pensa em amamentação e trabalhar com esse perfil, né? Com essas pessoas, muitas vezes as famílias se sentem assim muito culpadas porque o bebê não tá conseguindo amamentar e não tá ganhando peso. E aí a mulher se sente muito assim, né? Existe uma culpa que é colocada da sociedade na mulher e a culpa que ela mesma já tem, né? Eu já ouvi falar muito aí, né, que as mulheres quando se tornam mães, né, a bagagem vem o bebê e vem a culpa junto. Porque tudo ela pensa que é culpa dela e a gente precisa saber disso, né? Pra poder entender e fazer também com que ela não se sinta culpada pelos processos que ela realmente não tem culpa, né? Em relação, por exemplo, o bebê não tá fazendo uma pega correta, o bebê tem um freno lingual curto, às vezes a mãe se sente responsável por isso. E isso não tem nada a ver com a responsabilidade da família, né? Com a vontade ali de fazer dar certo. Então a gente precisa saber acolher, né, esses momentos. Principalmente oferecer essas ajudas, né? Já que a família muitas vezes vem com essa culpabilização muito forte, tá? Gente, um outro ponto importante quando a gente pensa sobre habilidades em amamentação, que é que o fono precisa ter, né? O fono precisa ter domínio sobre o tema de amamentação. Isso é óbvio? Nem tanto, né? Nem todo mundo acha que isso é óbvio, porque, mais uma vez, pela ideia de que se acha que a amamentação é um processo instintivo e natural e que, né, vai acontecer. E quantas maternidades, quantos, né, UTIs neonatais, quantas enfermarias neonatais a gente tem por aí que as pessoas ainda acham que a amamentação é algo natural, né? E por ver todo dia muita gente ali e muitas mães conseguindo amamentar, acha que todas as mães vão conseguir também. E não é bem por aí não, né? E por ver também, né, a mamadeira tá ali o tempo todo, normal, não amamentou, é fórmula, acabou, mamadeira, vida que segue e tal. E não vê a importância realmente da amamentação do leite materno. E assim, gente, se a gente trabalha com a amamentação, trabalha com essa população, a gente precisa saber como orientar corretamente, né? Porque existe um risco muito grande, né, dos profissionais atuarem nessa área e não ter conhecimento sobre a área, e aí acaba gerando desmame precoce por uma orientação que não era a orientação mais adequada. Por exemplo, né, se eu repito um senso comum, do tipo assim, o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Se eu falo isso, né, para uma mãe que o bebê acaba por uma situação ou outra indo para casa e ali o bebê dormiu bastante, né? Primeiros dias, bebês muito dorminhocos, dormiu bastante, aí a família já em cima colocando uma pressão, né, porque tudo é culpa da mulher, e aí o bebê não acorda para amamentar. A mulher já fica assim, meu Deus, o que que é? Aí já tem uma pessoa ali na família pra dar um pitaco, pra dizer assim, não, ele deve estar muito fraquinho, porque esse negócio desse seu leite, mulher, isso aí não sustenta não. Aí a mulher vai lá e faz o quê? A mamadeira tá ali que ela ganhou no enxoval, né? Pega lá, já oferta a fórmula. Quando é fórmula, né? Quando não é um leitinho que o menino ganha ali sem ter nem um mês de idade. Então, a gente precisa entender a responsabilidade sobre as orientações que a gente dá. Não é bem por aí, não, de o bebê mamar de 3 em 3 horas. A gente precisa entender, né, o contexto dessa criança, que idade essa criança tem, como é que ela vai se comportar, né? A mesma coisa, por exemplo, bebê que não dorme a noite toda é bebê que tá com fome. Né? Não dorme a noite toda é porque o leite não tá segurando na barriga. Tem que dar um leite mais forte. Pelo amor de Deus, né? As crianças têm os despertares noturnos. Quem é que dorme a noite toda? Ninguém dorme a noite toda, muito menos um bebê, né? Que ele acorda realmente para mamar, porque, né, leite materno tem uma digestão muito acelerada, mas ele precisa acordar, faz parte, né, a expectativa da família, eu acho que tá muito equivocada de uma criança dormir a noite toda, né? Você vai ter uma criança em casa, ela vai acordar, mesmo que são os despertares que ela quer mamar, ela quer um aconchego, né? Ela quer um cheirinho, um colo. Então, a gente precisa saber como orientar as famílias, tá? E aí, assim, eu dou essa orientação de mamar de 3 em 3 horas, isso vira uma cascata, né? Aí é uma orientação assim, aí a mãe, né, vai, pega a mamadeira, e daí ela oferta essa mamadeira, o bebê ganhou uma fórmula, ok, mas aí o que acontece? Uma cascata, né? Confusão de bicos,
redução da produção dessa mãe, né? Quanto menos o bebê vai no peito, menos ela produz. Reduz a produção, pronto, desmamou. Então, não é assim, não é a culpa da fórmula, é da mamadeira, não. A culpa foi do profissional que fez a orientação errada. Ou ainda mais, né? A culpa é realmente dos profissionais que não buscaram aprender sobre a amamentação para atuar com a amamentação. Então, é a falta de informação que acaba gerando o desmame precoce. O desmame precoce é simplesmente ocasionado pela cultura do desmame, né? Eu falo isso muito aqui, existe uma cultura, sim, de fórmula de bico de mamadeira são as indústrias realmente que querem vender, né? Querem vender a fórmula, sim. Realmente, gente, quando a gente né, brasileira, para poder parar com a palhaçada de dizer que fórmula é igual ao leite materno, então, antes as propagandas eram assim, né? O melhor alimento para o seu filho, aqui, ó. Desse aqui que ele vai crescer saudável e maravilhoso, né? As crianças com várias questões, né, na infância. Obesidade infantil, né? A gente ainda tem muito. As crianças com diabetes ainda na infância, né? Fórmulas que nem eram as fórmulas que a gente tem hoje, tá? E aí introduziam farináceos muito cedo, né? As propagandas dos farináceos que a gente tem por aí também eram assim, né? Melhor alimento para o seu filho, cuidado e tal, composição. Quando a gente vai lá ver a composição, né? 90% açúcar. E as pobres das crianças recebendo isso aí, né? Então, as famílias não tinham noção, né, do que estavam fazendo. Os profissionais de saúde eram responsáveis por falar. E quantas vezes a gente tinha os profissionais de saúde, né, que indicavam, né? Indicavam a fórmula, indicavam inclusive o farináceo, por desconhecimento e às vezes também por concordar com a cultura do desmame, porque às vezes ganhavam, né, para isso, enfim. É uma história muito grande para a gente reduzir aqui, né, nessa aula, mas é importante a gente saber dessas coisas, né, que a mamadeira, ela não é a vilã da história, existe uma coisa por trás, né, a Pepetinha, assim, não é a vilã da história, existe uma história muito grande, né, que vem antes dessas questões todas que a gente tem na amamentação e que hoje, né, acaba promovendo desmame precoce, tá? Fundamental para o fono do TT saber, né? Saber avaliar sistema sensório-motor oral. Se eu quero trabalhar com criança e amamentação, eu tenho que saber avaliar a boca, eu tenho que saber avaliar funções oromotoras, certo? Eu preciso entender como funciona o sistema estomatognático, tá? Eu preciso entender quais são os músculos envolvidos na sucção, quais os músculos envolvidos na deglutição, quiçá também a inervação, tá? Os músculos envolvidos na respiração, minimamente eu tenho que saber isso, tá? O que é que eu espero para aquela faixa etária em relação a reflexos, né? Para aquela outra também, porque a amamentação perdura aí boa parte da infância da criança, certo? Eu preciso saber qual é o posicionamento dos órgãos fonoarticulatórios, como é que é essa anatomia de órgãos fonoarticulatórios, né? Qual é o comportamento muscular que eu espero em determinada idade, dependendo dali se a criança está em aleitamento materno ou não, está em aleitamento materno misto, por exemplo, né? Quais os músculos são recrutados, né? Dependendo aí se ele está em aleitamento materno ou se ele está usando também a mamadeira ou um bico artificial. Então, isso a gente aprende aonde? Nas aulas de anatomia, né? Nas aulas de fisiologia, nas aulas de neuroanatomia, nas aulas de MO. Aquelas aulas também chatas que a gente achava que não ia ter tanta relevância lá na faculdade, né? Mas se a gente faz um conjuntinho de todas elas, a gente vê o quanto que elas são fundamentais para a gente entender motricidade orofacial e a gente precisa entender uma boa parte de motricidade para poder atuar com a amamentação. Tem pessoas que acham que assim, vou fazer um curso de disfagia e vou saber atuar com a amamentação. Depende, né? Se você fizer um bom curso de disfagia com pessoas que são aí pró-amamentação, muito provavelmente você vai aprender bastante sobre a amamentação, né? E que, inclusive, que a amamentação não é só em seio materno, tá? Porém, né, o conhecimento da disfagia não te garante conhecimento de amamentação. E eu aprendi isso na prática, né? Na prática também, assim, de buscar e de bater, né? De quebrar a minha cara muitas vezes, né? Estudando ali, colocando em prática coisas que eu achava que por entender muito de disfagia pediátrica que eu ia fazer um bom atendimento de amamentação, e não é bem por aí. São dois conhecimentos, assim, que se complementam, mas que são diferentes, então a gente precisa saber diferenciar, tá?
Conhecimento de amamentação, ele é específico de amamentação. Se fosse assim, a gente não teria, né, consultores de amamentação, que nem são profissionais de saúde, mas que estudam muito, né, e às vezes estudam mais até, né, de que muito fonoaudiólogo por aí, essa questão de anatomia de órgãos fonoarticulatórios, funções orais, né, porque acaba trabalhando também com isso, né? Mas sim, o trabalho com função oral, com disfunção oral, né? Essa terapia é do fonoaudiólogo, certo? E aí uma questão muito importante para dizer é que o fono precisa saber avaliar freios orais, gente. Vocês não sabem, assim, o quanto de mães que eu acabo recebendo, né, com questões de freno lingual curto, de teste da linguinha ok, que acaba chegando na clínica com o freno lingual curto e depois, né, foi descoberto lá pelo dentista, ou não, a mãe mesmo em casa pesquisando, acabou, né, ficando com aquela pulga atrás da orelha, pediu uma segunda opinião, e aí achou. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade, fazer um teste da linguinha de verdade, né? Teste da linguinha não é só dar uma olhadinha, né? Esse tipo de teste da linguinha, minhas alunas do Fono TT não fazem, né? Porque teste da linguinha é avaliar realmente a anatomia, avaliar a função, exatamente como o protocolo, ele manda, né? Como a lei, ela orienta. O protocolo de Martinelli, ela também avalia a função. E é importante eu dizer para vocês que o protocolo de Martinelli não avalia, por exemplo, o freno lingual submucoso, né? Que é aquele freno que a gente precisa fazer manobra para poder ver. Então, a gente precisa entender de freio oral, sim, para trabalhar com a amamentação, porque muitas vezes, gente, na clínica fonoaudiológica, a gente vai chegar bebê pra gente, assim, que já passou por muita gente de amamentação, ninguém descobriu o que ele tinha, né? E aí, você precisa entender que existe isso, para poder você avaliar bem. Ele vai precisar de terapia muito depois. Então, tem chegado muitas mães assim ultimamente, né? Com questões relacionadas a freio oral. E aí, a gente precisa estar preparado para atender esses casos, tá? Tem muita gente que pode até pensar assim, Carol, o teste da linguinha é só uma triagem. Sim, mas é uma triagem que precisa ser bem feita, né? É uma triagem que tem um passo a passo, não é só dar uma olhadinha, né? Se fosse assim, a gente não tinha uma lei que defende isso, né? Inclusive, quiseram derrubar a questão do teste da linguinha, né? Dizendo que já fazia parte aí do estudo da anatomia, lá quando os profissionais iam, que via integridade anatômica, já havia se tinha freno lingual curto ou não. Mas não é bem por aí, não é só olhar, né? Olhar, todo mundo olha, a gente precisa também avaliar a função, avaliar como é que tá essa língua, enfim, certo? E, dois últimos pontos aqui, né? Porque senão essa live vai ficar gigante. Mas a gente precisa saber ter raciocínio clínico e a gente precisa saber a arte do encaminhamento. Raciocínio clínico porque, assim, não adianta eu saber avaliar se eu não souber juntar as peças, né? Para poder realmente fazer o encaminhamento e a intervenção correta. Então, eu preciso treinar meu raciocínio clínico para ter o conhecimento aqui de amamentação. Eu sei avaliar aqui, agora eu junto as duas coisas para poder me dar um direcionamento. Então, o raciocínio clínico, ele é treino realmente, é você ouvir de outros profissionais, é você discutir com profissionais, né, pegar alguns casos. E isso vai desenvolver o seu raciocínio e a arte do encaminhamento, né, gente? Porque a gente não trabalha sozinho. A gente não tem como trabalhar sozinho e que bom que a gente não trabalha sozinho, porque a gente tem o nosso lugar, mas o outro profissional também tem o lugar dele. E às vezes a gente tem aquela questão assim de achar que a gente é o bom naquela área ali. E às vezes a gente não tá dando conta de alguma coisa que um colega da mesma profissão, por exemplo, outro fonoaudiólogo, ele poderia te ajudar. Então a gente precisa entender essa importância, né, de conversar entre si, né, a importância de realizar um encaminhamento, porque quem ganha com isso é o paciente. A gente tem que pensar, né, nos pacientes, né, nas famílias que acabam ali confiando na sua prática clínica, né, e a gente precisa ser muito honesto, muito sincero com tudo que a gente faz na prática, né. Aqui eu quero encerrar a aula de hoje trazendo uma frase que é muito conhecida por todos, mas que assim é fundamental a gente pensar sobre isso, que é impossível ser feliz sozinho. É impossível realizar uma boa prática clínica sozinhos. A gente precisa sim saber trabalhar em equipe, tá? Saber trabalhar em conjunto, saber trabalhar com outros profissionais. Tá certo? Então, eram essas habilidades que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de cada um, tá certo? E eu vejo vocês, então, na sexta, na nossa próxima. Aliás, não, vou deixar aqui meu convite, né? Amanhã a gente tem uma live com a fonoaudióloga Ivna Menezes, certo? Às 8 da noite. Então, eu espero vocês. A gente vai falar sobre o maternar e a maternidade. Ela é fono e ela é mãe. E ela passou por várias coisas muito interessantes. Ela vai trazer esse relato pra gente amanhã e vocês são meu convidado.
meus convidados a participar dessa live com a gente, tá certo? Então, um beijo grande para vocês e a gente se vê então amanhã na live com Ivna, tá bom? Um abraço grande, obrigada pela presença de todo mundo, gente.